Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo ok com vocês. Vamos continuar aqui com a nossa aula. E hoje nós vamos estar vendo, nessa aula, nós vamos estar vendo as listas, tá? Elas são fundamentais para a gente, principalmente atualmente, na criação dos menus, tá? Aqueles menus que vocês veem nas páginas, né? São feitos através de listas, né? O uso inicial dela, pelo que ela fala, né, uma lista, você cria uma relação de nomes, uma relação de compra ou algo nesse sentido, né? Mas a gente tem usando o CSS, né, a gente consegue fazer outros ajustes, nós vamos estar vendo isso posteriormente. Hoje nós vamos estar aprendendo o que é essa lista, como ela funciona, né? São três listas básicas. Tá? São listas não ordenadas, listas ordenadas e a chamada lista de definição, que parece glossário de livro, né? Tem a palavra e o que significa essa palavra, né? Coisas desse tipo, tá? Então nós vamos estar vendo como construir isso. Eu já estou aqui no editor, né? No Visual Code, com aquela estrutura básica que a professora Marilene já tinha colocado para vocês na aula de atributos. E aqui nós vamos estar criando então nosso primeiro arquivo. Então eu vou por aqui new file, index.html, tá? Que é o nosso arquivo básico. Então já vamos abrir estrutura, aquela estrutura que a gente sempre vai usar, né? Doctype, HTML, aí a gente abre o HTML, ok? Abre o head, que é o cabeçalho, vai ter o título, por listas. Eu vou pôr aquela meta tag, mas a de para evitar problemas de acentuação, né? O char7 UTF-8, ok? Não vou pôr mais nenhuma meta tag, não tem muita necessidade no que a gente vai estar mexendo, né? As outras que vocês viram na aula passada, de autor, definição, etc, tá? E vou pôr o body, que é que é a nossa corpo do, da página, né? O que vai aparecer. Então, nós vamos começar, né, com a lista mais simples, que é a lista não ordenada. Então, é simplesmente uma lista de itens, por exemplo. Então, vamos pôr aqui um cabeçalho, vou pôr um H2. ah, por exemplo, lista de tarefas, né, o que eu teria que estar fazendo. Então, o L. Então, então assim, a nossa execução aqui, né, a lista, o tag que indica a lista não ordenada é o L. Tudo que tiver dentro do L vai compor a minha lista. Só que a lista é composta por itens, né? Então, o item da lista é o li, ok? Então, nós temos aqui, certo? Deixa eu dar uma desativada no negócio. Ok? Que ele é bacana para me ajudar no desenvolvimento, mas ele fica dando umas sugestões aqui e acaba atrapalhando a gente, né? Então, vamos dizer, minha tarefa, vamos lá, levantar. Levantar da cama, por exemplo, né? Então, vamos lá, minha lista de atividades, o que eu vou ter que fazer, né? Por exemplo. Aí eu vou pôr uma próxima, outra ali,
Então, arrumar cama. Tomar café. E assim vai. Quantos? Não interessa. Você pode pôr uma lista enorme aqui. O interessante de observar é o seguinte: dentro do LI eu posso pôr qualquer outro tag HTML, desde que não altere ou não mude a sequência básica, né? Ele fixe e mantenha, vamos dizer assim. Ah, sigam as regras, né? Então eu posso pôr aí dentro, por exemplo, um parágrafo, posso pôr até um título, né? Algumas coisas não vão ficar legal, mas eu posso pôr um H qualquer coisa, tá? Ah, ah, não, não existe assim uma regra do que pode ou não pode ser colocado. Algumas coisas podem não funcionar direito, tá? Mas eu posso colocar aqui dentro do LI qualquer coisa, inclusive imagem que vocês viram, a professora Marilene lá ensinou lá, mostrou colocação de imagens em outra situação, eu posso pôr imagens, fazer uma lista com imagens, por exemplo, tá? Isso é possível, ok? Eu não tenho nenhuma imagem aqui, mas depois a gente pode até exercitar isso. Vamos ver como é que ficou. Vou salvar, né? Vou salvar, salvei a minha lista. E agora eu vou mandar exibir. Vou abrir. Deixa eu trazer para vocês verem. Tá aqui. Então veja bem. Olha lá. O título, listas, né? Olha lá, listas de tarefas. E vejam que está com uma bolinha. Esse é o padrão, tá? A bolinha é o padrão, ok? Aí se eu quiser mudar isso, aí vai naquilo que vocês viram de atributos, né? Na aula anterior que foi falado sobre atributos. Então, existe um atributo do tag que eu posso mudar. Eu poderia também fazer isso através do CSS, tá? Depois, quando a gente entrar no CSS, eu vou mostrar. Por via de regra, gente, eu tenho como fazer por CSS, eu uso o CSS para fazer isso. Como a gente ainda não aprendeu o CSS, eu vou mostrar com o atributo HTML. Tá? Você pode misturar os dois? Pode. Mas se você está jogando a parte de formato, a construção para o CSS, é interessante fazer tudo por lá, tá? Isso é uma dica. Então eu ponho aqui type e ponho o formato. Então esse que nós estamos usando chama-se disco, ok? Se eu não puser nada, ele assume isso que é o formato padrão. Aí eu posso pôr square. O square ele vai fazer um quadrado. Vamos ver como é que fica. Salvei aqui. Vamos ver a nossa lista, deixa eu atualizar. Observem que mudou para um quadradinho. Deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor. Olha lá, ficou um quadrado, ok? Então, ele alterou. Se eu for aqui e mudar o outro formato, é circle, aí ele vai fazer um círculo. Vamos ver. Deixa eu atualizar. Um círculo, ok? Então, eu tenho essas opções. Se eu não puser nada, é o disco, que é a bolinha. Se eu quiser mudar, eu tenho a parte do square e o circle, tá? Então, fica a gosto, né? Você pode definir o que você queira, da forma como você queira, ok? Não tem uma obrigação de qual eu vou usar. Agora, vou mostrar um negócio interessante aqui. Até adiantando talvez alguma coisa. Eu posso fazer uma lista dentro de uma lista. Digamos que tomar o café é uma coisa geral, mas para tomar o café eu faço outras coisas. Então eu posso, logo após aqui, abrir outra UL por lá. Li. O que eu vou fazer para tomar o café? Eu vou preparar o café. Não, vou pôr até lá, né? Esquentar a água.
coar o café, arrumar a mesa. E assim vai, né? Só para mostrar. O que vai acontecer com isso? Eu tenho uma lista dentro de outra lista. Vejam que esse espaçamento é automático, tá? Se eu voltar por um outro li após a UL, li, depois de tomar café, eu vou estudar. Tá vendo? Ó? Porque como eu fechei o L, acabou essa lista, eu pus um outro li, ele continua na anterior. Se eu quiser mudar, porque ele pega o formato da de cima. Se eu quiser mudar, eu venho aqui, ponho, vamos dizer que essa aqui eu queira o disk. Disk só para ela, ok? Quando você não põe nada, ele assume do anterior, o tipo anterior. Quando eu mudo, então eu posso criar listas dentro de listas, isso vale para qualquer uma delas, tá? A, a ordenada e a de definição, todas elas eu tenho esse recurso, tá? Então dá para você montar, vamos dizer, aspas, uma espécie de menu com informações. Vocês aprenderam o, o A, né, que é o, o âncora, né? De link, você clicar e abrir outra página, eu posso fazer aqui, né? Eu tenho como direcionar para dentro da minha própria página, como se fosse uma lista de um, um índice de um livro, por exemplo. Você pode pôr um livro aqui dentro, né? E aqui você cria um menu e tal. E esse não é um menu, né? Um índice, e quando você clicar, vai para a posição que está aquele assunto, né? É por aí que dá para ser feito. Na verdade, foi originalmente lá atrás, naquela época que se iniciou o conceito de se criar o HTML, vocês lembrarem quando eu expliquei, foi feito nesse sentido, né? Tá? Então, essa é a nossa lista ordenada, não ordenada, desculpa. E se eu quiser fazer uma lista ordenada, o que muda? Uma lista ordenada, ela, como o nome diz, ela tem uma ordem, né? E uh, ela vai ter, se você não falar nada, ela vai ter números, né? E ela, o formato dela é OL. Ó, eu mudei lá, já mudou aqui. Vou deixar aquela OL ali, não tem problema. Ó, 1, 2, 3, 4. Aqui, como é outra, né? Eu mantive só para não ficar redigitando. Então, a lista ordenada, ela tem uma numeração, ok? Eu também posso criar um formato para ela. Posso. Aqui ele manteve, né? O Circle não resolve nada para ele. Ele também tem um tipo. O tipo aqui, eu vou indicar. O padrão, que é o que aconteceu, é numérico, ordinal. Eu posso pôr por letra, maiúscula. A, B, C, D. Tá vendo? Então ele põe letra. A letra pode ser minúscula. Aí como é que você faz? Põe um A minúsculo. Simples assim. Só isso. Aí eu vou lá. A minúsculo. Quais os outros formatos que eu tenho? Eu tenho um formato para número romano, também maiúsculo e minúsculo. Eu ponho um I maiúsculo, ele vai me dar a numeração romana maiúscula. E aí vai, tá? Numeração romana. E isso aqui é padrão, tá? Não tem como. Ó. Ele ordena por aqui e vai pondo os espaçamentos pro lado esquerdo, tá? Os números, né? E eu posso também fazer isso minúsculo. Você põe um I minúsculo. I minúsculo. Ok? Bom, para que tudo isso, né? Primeira forma de você fazer, e lembrando, né?
Peguem uns livros. Atualmente, eu acho que eles numeram, faz uma numeração sequencial padrão, os livros mais novos. Mas os livros mais antigos, não é tão antigo não, mas depende muito da editora. Mas há alguns padrões, por exemplo, as páginas que vão ter o teu índice, por exemplo, não recebe o número 1. Ele é numerado por numeração romana e normalmente minúscula, desse jeito aí. A numeração da parte de índice, prefácio, e ele começa a partir do número 1 no conteúdo do livro. Tá? Isso é um padrão que eu já encontrei, alguns livros ainda usam esse padrão. E a parte de anexos, quando você coloca coisas a extras, também recebe uma outra numeração, normalmente romano também, tá? Atualmente a maioria dos livros já não usam mais isso, ele começa a numerar, numeração sequencial mesmo, né? Ordinal, né? E a partir, o número 1, na verdade, é a capa, né? A capa é 1 contra a capa 2 e assim vai indo a numeração dos livros, atualmente, pelo menos no Brasil, tá? Mas você então por isso que tem isso. Você pergunta, por que é essas listas desse jeito? Quem que vai ficar usando numeração romana? É porque era um padrão utilizado, né, nos livros. E como eu comentei com vocês, o início do HTML foi para atender justamente essa demanda de criar documentos, né? Os hiperdocumentos, os hipertextos. Né? Daí vem até o nome do HTML. E um outro recurso que eu tenho como atributo é dizer que número que eu quero que comece. Eu vou pôr numeral para ficar mais fácil. Então, se eu quero, por exemplo, digamos que aqui eu estou com uma situação, é um meio, né? Não é a primeira lista que aparece. Eu já fiz uma página grande, tem outras listas anteriores. E essa lista, ela vai começar, mas eu não quero que comece do 1 de novo. Eu quero que continue da numeração de uma lista anterior que eu tenho. Então, eu ponho o atributo start e digo que número que eu quero. Então, vou lá, vai começar do 5. Vou salvar. Então, ele começa a partir do número 5. Ok? Então, qual a finalidade? Se eu tiver várias listas dentro da minha página, que são listas sequenciais, e eu quero continuar a numeração com relação à lista anterior, tá? Porque cada lista que você põe, ele começa tudo de novo. Então, eu faço dessa forma. De novo, isso começar novamente é o padrão, né? E se você não quer o padrão, você tem que indicar. Então, daí eu indico que eu quero que comece a partir de tal número. Então, se o último item da outra lista que eu quero dar sequência foi o 4, aqui começa com 5. Então, se eu for criar faço um monte de coisa aqui, vou criar uma lista que sequência dessa. Então, ela vai começar do 9 e assim sucessivamente, tá? Quando que eu vou usar isso? Gente, não tem como dizer situações específicas em que isso vai ser utilizado, tá? Vai depender da demanda, da solução, do problema que você está fazendo. A gente comenta muito dentro da área de desenvolvimento, e não deixa de ser um desenvolvimento, tá? Eu estou criando uma página, é um desenvolvimento, em que pese que academicamente não se fala que HTML é uma linguagem de programação, tá? Mas eu estou desenvolvendo, estou criando algo aqui. Toda a área de desenvolvimento a gente diz que é uma solução de engenharia. Em que sentido? Eu estou construindo uma solução para um problema específico. Eu não crio nada genérico. Eu não tenho como criar um site que serve para todo mundo. Né? Eu crio um site especificamente para uma empresa, para uma determinada finalidade daquela empresa. Né? E se eu for querer acrescentar outras coisas, eu tenho que ir criando esses recursos específicos. Né? Tá? Então não tem como falar assim, olha, você sempre vai usar lista nessa situação. Não tem como falar. Ok? Mas pode surgir uma necessidade, você ter esse texto, você ter essa informação, se vai ser não ordenado ou ordenada, tá ok? O que nós usamos aí, eu posso adiantar. Normalmente a lista não ordenada a gente usa para criar menus. A gente vai aprender a fazer isso num projetinho que nós vamos estar criando posteriormente. E depois que a gente aprender o CSS, etc., a gente vai estar criando esse projetinho e a gente vai usar as listas não ordenadas, tá?
para criar menus, né? Que é essa ideia aqui, né? Mas num site, tá? Bom, beleza. E o que mais que nós temos, né? Ah, nós temos agora o que? A última lista que está faltando, que é a tal da lista de definições. A lista de definição, ela basicamente é aquilo que eu falei para vocês. A visão maior que vocês podem ter eu falei de glossário, mas pode ser aquela lista de FAQs que a gente fala, FAQ, tá? Que seria Frequent Asked Questions. Né, a sigla vem do inglês, que seria perguntas feitas com frequência. Então, quando você sabe que alguém sempre pergunta aquela mesma coisa, você cria um FAQ, uma lista de FAQ. Quer dizer, a pessoa vai ali primeiro para saber se o que ela está tendo dúvida já está respondido. Então, vou pôr aqui lista de dúvidas, né? Ou, vamos pôr nossa FAQ. Opa, FAQ. Na verdade, eu não tenho dúvida, eu tenho respostas. Então, minha lista de respostas. Né? E aqui, aí agora eu vou apagar. Aqui eu vou usar quem? A lista de definição é a DL. Tá? E ela tem. Essa das listas é a única que tem dois elementos, tá? Você tem o DT, que seria o item que você vai detalhar. Então, eu vou pôr aqui como faço isso. E aí eu vou DD, vou responder o que isso aí, tá? Eu vou ensinar uma manha aqui para vocês. Vou ter que ficar pensando em escrever o que eu vou escrever. Aí tem um detalhe, né? Você não sabe escrever, aí você pega e faz um negócio assim. Cara, não faz isso, que além de ser feio, não é uma sequência como se fosse uma frase. Então, para isso foi criado dentro da internet um negocinho chamado Lorem Y, tá? Eu tenho até aqui. Então você vai pôr, né, Lorem Y, você escreve dessa forma, ele vai aparecer para você na pesquisa. Ou se tiver preguiça é pt.lipsum.com. O que é isso? Além de ser um texto que você pode pôr em qualquer coisa, qualquer língua, tá sem as bandeirinhas, antigamente tinha umas bandeirinhas. Era mais fácil de tentar identificar. Mas vamos lá, eu vou pôr nessa aqui, que eu sei lá o que é. Tá? Georgiano. Nossa, eu nem sabia que era assim, georgiano. Aí você põe, né? Ninguém vai entender nada, mas tá em georgiano. Né? No nosso caso é o português. Tá? O que é esse Lorem Ipsum? É uma sequência de textos com parágrafos que não tem muito sentido, mas que serve para você preencher espaço lá na tua página só para porque eu não estou montando uma página aqui, né? É um exemplo. Então eu vou colocar um texto. Aí você põe lá parágrafos, você pode pôr por palavras, por listas, você escolhe o que você quer e ele gera. Então, por exemplo, eu pego aqui, pego um trecho do que está escrito, não vou pegar muita coisa, pego um trecho do que está escrito, volto lá para o meu site e jogo lá. Pronto. Aí eu não tenho que me preocupar em, putz, mas o que eu vou escrever? Isso é um exemplo, né? É um exemplo, então eu não fico perdido, né? No que eu escrevo. Eu vou arrumar aqui, é uma mania minha. Isso não é obrigatório, mas é uma mania que eu tenho. Eu não gosto dessa forma dele ficar misturado. Aqui, como é uma frase, tudo bem. Aí você pode também dar um destaque. Em que sentido? Vou pôr aqui. Isso vai funcionar? Né? São várias perguntas. Aí você volta, né? Aí é só dar o backspace aqui. Por que eu faço isso aqui, né? Eu acho que fica mais organizado. Como é que eu jogo lá para frente? Você marca o texto, dá o tab, ok? Ele já faz automático isso pra gente, ele muda.
Então fica organizado. Eu sei que esse cara é desse cara, esse cara é desse cara. Ah, mas todo DD está dentro do DT, mas visualmente fica mais interessante, fica mais fácil de perceber, tá? Eu tenho essa pequena mania de desenvolvimento. E aí fica desse jeito. Tá lá. PEC, eu mudei para H1. Não, tá com H2. Ah, tá. Eu dei zoom. Isso tá grandão. Aí, tá vendo? Ó, o que tá no DT aparece aqui em cima, o que tá no DD aparece. Ele já dá o espaçamento, isso aqui é automático, tá? Não é porque eu espacei lá, não, tá? Não é porque eu espacei. Isso aqui é do DD. Tá? O espaçamento que eu pus lá na programação é para que eu visualize melhor meu código. Vocês vão estar aprendendo, a gente usa isso, esse processo a gente chama de indentação, esse afastamento, tá? Mas eu gosto de fazer isso. Assim, é obrigatório? Não, cara, não é obrigatório. Pelo menos não na maioria das linguagens, tá? Quando vocês forem aprender Python, vocês vão descobrir que no Python é obrigatório. Senão não funciona. Nas outras eles usam outros recursos. Aqui é o abrir e fechar do tag. Eu sei que o que está dentro dele é dentro dele, tá, pertence a ele. Então, por exemplo, eu não precisava fazer esse afastamento que eu fiz aqui para indicar que o do está dentro do body. Mas, gente, visualmente é mais fácil trabalhar. Se eu jogar tudo isso aqui para o canto, vai ficar um negócio horroroso para você tentar identificar o que está acontecendo, o que está dentro do que. Você tem que ficar achando a abertura da tag e o fechamento da tag. É muito mais difícil. Tá? E aqui eu tenho 20 linhas. Você pega uma página, ela pode ter uma quantidade enorme de linhas. Ela pode ter. Não vou dar limite, tá? Porque não existe limite. Atualmente, muitas páginas são. Pega um formato, um processo que a gente chama de landing page. Ele busca pôr numa única página a maior parte das informações, não tudo, mas fica muitas das informações básicas. Então fica uma página grande. Então você pode chegar a ter uma página com 1000 ou mais linhas de tags. E aí você pega tudo aquilo lá, tudo colocado, alinhado, tudo na esquerda, sem nenhuma indentação. Fica complicado você distinguir as coisas. Você pode até achar bacana isso para ninguém mexer no teu site, só que não se usa mais isso, tá? Antigamente se fazia muito disso. Pessoas criavam códigos difíceis de serem lidos e serem arrumados. A gente chama meio errado, mas é o termo, a gente chama de manutenção. Eu preciso ajustar, criar, mexer ou consertar alguma coisa no código. E as pessoas faziam isso para, aspas, forçar você, quem te contratou sempre usar teu serviço. Tá? Não é legal isso, já vou adiantando. Não acho bacana. E tá? É uma coisa que não se faz porque hoje se trabalha em equipe, então eu tenho que fazer o meu código mais limpo e mais claro possível para que alguém possa entender o mais rapidamente, tá? Então, esse aqui seria a lista de definições, tá? Então, com isso, nós encerramos listas, tá? Não é uma coisa muito grande mesmo, lista é pequenininha. Tá? Então, com isso a gente encerra listas e nós vamos até aí a próxima aula, que nós devemos trabalhar com tabelas. Tá ok, gente? Um abraço, até mais.